A paz de Jesus, meus irmãos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, eu já fiz isso pessoalmente, mas agradecer por essa bênção e por tantas outras que eu tenho certeza que ainda virão, e já tive muitas até então, mas essa realmente é de pôr o joelho no chão, literalmente. Achei que esse momento nunca ia chegar, desse meu testemunho, mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, isso está sendo possível. E depois também tantas outras ajudas, que eu tive nesse período, mas que eu vou citar aqui ao longo do meu testemunho. Eu acho que agora realmente é um momento adequado e vocês vão entender o porquê. Eu até vi as mensagens aí do grupo, das pessoas ansiosas para ouvir um dos testemunhos que estavam por vir, mas devido à correria da última semana, acabou que realmente eu não consegui. Até tentei, inclusive vou dar uma dica para quem for fazer os próximos. O WhatsApp, ele grava só 30 minutos. Quando eu estava prestes a terminar, o meu áudio, que eu percebi isso. Mas lição aprendida. E eu baixei aqui um outro aplicativo. Esse testemunho meu está parecendo quase que um livro dos números. Eu acabei fazendo um esboço dele ontem. E ontem, 21 de abril de 2024. Eu não sei quando que esse áudio vai ser publicado. Mas para vocês entenderem, no dia 21 de abril de 2023, foi o dia que eu e meu marido, nós realmente discutimos, tivemos uma discussão mais séria, e ele decidiu que ia sair de casa. E realmente saiu no dia seguinte, no dia 22. E realmente foi um período muito difícil, após 6 anos mais ou menos de casamento, mais 2 anos de namoro, e a nossa filhinha que estava com um pouco mais de 3 meses. Realmente foi um período muito difícil. Eu fiquei sem chão. Eu achei que isso nunca ia acontecer com a gente, mas sobrevivi, e graças realmente a nosso Deus, que foi a pedra angular disso tudo. E desde o início, eu sabia que esse meu dia do testemunho ia chegar. Eu só não sabia como e quando, mas eu tinha certeza disso no fundo do meu coração. Eu vou voltar um pouquinho, no tempo, só para vocês compreenderem. Eu nasci num lar cristão, eu sou católica, mas eu era uma cristã morna. Eu ia à missa aos domingos e achava que ali realmente já tinha o meu encontro com Deus. Às vezes ainda rezava o meu terço, mas eu não tinha realmente um encontro verdadeiro. Agradecia muito a Deus, sempre pedia muitas bênçãos, mas eu sempre tive um pensamento egoísta, sempre pensei no meu bem-estar, E aí eu acho que realmente a gente começa a entender muita coisa que vai acontecendo depois. Eu, de fato, recebi muitas bênçãos na vida, nunca fui de testemunhar. E achava estranho quando alguns poucos cristãos ainda faziam isso. E geralmente quando eu ouvia algum testemunho, algum irmão nosso evangélico e tudo mais, os católicos principalmente são mais mornos, mais frios, nesse quesito. E de alguma forma, eu sempre ouvia, eu sentia Deus me pedindo, me chamando para de alguma forma servir, para de alguma forma testemunhar, tantas bênçãos que eu já tinha recebido, mas eu sempre fui aquela pessoa de arrumar uma desculpa, principalmente para as coisas de Deus. Eu nunca realmente tive esse contato diário, aquele afinco com a minha espiritualidade. E uma dessas bênçãos até que eu recebi na vida, de fato, foi o casamento. Eu já tinha namorado e noivado com outro rapaz antes de eu conhecer meu esposo, por quase 9 anos. Terminei, e com meu esposo também, ele na época ele também já tinha namorado uma outra mulher por quase 10 anos. E
quando a gente se conheceu, a gente, né, já estava solteiro, a gente não se conhecia antes, a nossa cidade é uma cidade pequena, mas com 2 anos de namoro, exatamente 2 anos, a gente se casou no civil, no religioso, e a gente teve um casamento muito bom. Mas era eu e ele. Às vezes, né, cada um tinha ali um pouquinho do seu contato com Deus, mas Deus não era, de fato, o centro do nosso casamento. Os nossos primeiros 3 anos foram maravilhosos. A gente, principalmente meu esposo, né, ele gosta de uma farra, gosta de uma festa. A gente viajou muito, a gente participou, né, de algumas festas, muitas aventuras, e decidimos, né, depois de 3 anos mais ou menos, que a gente ia engravidar, até mais por minha parte, né, achei que a gente já tinha aproveitado um pouquinho, né, esse início de namoro nesse tempo de namoro, mais o início de casamento, então achei que aqui naquele momento a gente já poderia partir para uma gravidez. Eu sempre fiz uso, né, de anticoncepcional, então para mim era praticamente parar o anticoncepcional que eu engravidaria. E ali, mal eu sabia que iniciaria também um pequeno deserto na minha vida, que foi também uma grande lição. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos. E nesse período também a gente decidiu que a gente iria construir, porque a gente morava num apartamento muito pequeno, né, já que a gente decidiu ter filho com uma criança, ia ser difícil, né, da gente manter, né, ou talvez ali, vivenciar ali, né, naquele pequeno espaço. Então a gente, né, ganhou recursos, né, decidimos por vender nosso apartamento, vendemos carro, e sempre em conjunto, sabe? Meu esposo sempre foi aquela pessoa de sempre tomar decisão, ele sempre foi um bom homem. E assim, né, como várias mulheres, vários testemunhos que eu já ouvi, eu não fui sabe? Primeiro, né, Deus não era o centro da minha vida, de fato, e tampouco do meu esposo. Nós dois éramos cristãos, batizados, né, nascemos na igreja católica, mas a gente não vivenciava, de fato, o catolicismo. Em 2020, né, que foi quando a gente tinha decidido a gente a construir, a ter nosso filho, logo em seguida veio a pandemia, e ali, como várias pessoas, num cenário completamente, né, incerto, de muita dor, a gente se sentiu completamente vulnerável. Parti para um trabalho 100% home office. Meu marido, há pouco tempo, ele tinha ficado desempregado, e ali foi um caos. Realmente foi uma provação, né, que a gente teve a oportunidade de vivenciar um casamento mais dia a dia, né, de todos os horários possíveis. E ali realmente já começou uma certa desavença, a gente começou a ter alguns problemas ali. Mas passou, né, assim como tudo na vida, né, tanto as fases ruins como as fases boas passam, né, e a gente tem que ter a sabedoria e a maturidade para discernir isso. Eu sempre fui uma pessoa soberba, vou confessar para vocês. Eu sempre achei que eu era a melhor esposa do mundo, e que meu marido teve realmente um achado em me encontrar. Eu sempre trabalhei fora, inclusive eu ganhava mais que ele, eu me achava mais inteligente, e era, né, eu sempre fui muito elogiada por ser uma pessoa mais simpática, então ali eu sempre tive os holofotes sempre para mim. E eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser admirada e muito amada por ele, né? Afinal, eu era
perfeita. E me achava realmente. Meu esposo, né, apesar de... É muito típico, né, acho que é uma característica masculina, né, mas de alguns principalmente, de ser um pouco mais brucutu, um jeito mais rude, assim, de ser. Ele sempre foi um homem muito dedicado. Me ajudava desde o início do casamento, foi aquele homem que, assim, me ajudava nas rotinas de casa. Era aquela pessoa que sempre decidia, que resolvia as coisas. Sempre foi muito prestativo, não só para mim, mas como para minha família, para todas as pessoas que estavam, assim, ao nosso redor, sabe? E mesmo, né, ele ganhando menos, ele sempre foi o provedor da casa e sempre foi um bom homem. Mas, no fundo, eu sabia disso. Mas por uma insegurança minha, eu me achava, né? Eu não estava satisfeita. Eu queria provar para ele que ele não era assim tão bom, né? E que de fato eu era melhor que ele. E ali, né, meus irmãos, a gente começa a entender, né? Hoje, né, eu consigo entender onde os erros, né, começaram. Foram um início, né, de casamento muito bom, não tive problema, não tive nada, mas eu não fui sábia, né, eu não fui uma esposa de fato que soube lidar, né, com o casamento, com as rotinas do lar, com a delicadeza de realmente que uma esposa tem que ter. Não, em nenhum momento eu fui submissa, né? Às vezes essa palavra é difícil de ouvir, mas hoje, num contexto que eu vivo, eu consegui entender o porquê, né? E como que isso de fato funciona. Mas eu não tinha essa maturidade lá na época, né? E de fato, hoje eu consigo falar que ter entrado num deserto foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Lógico, aprendi muita coisa, vi muitos erros que eu cometi, mas o meu contato com Deus foi espetacular. Eu até arrepio aqui de falar isso, porque de fato eu tive uma experiência muito forte com Deus. A sensação que a gente tem é que a gente teve, que eu tive um contato pessoal. Eu acho que a maioria, né, das pessoas que passam de fato por um deserto tem essa experiência. Mas vamos lá. Eu me achava, mas de fato eu era aquela mulher rixosa. Eu era uma mulher que cobrava muito, era muito chata, mimada, dona da razão, chorava por tudo, controlava cada passo que meu esposo dava, queria saber o que ele estava fazendo, e ficava emburrada realmente se de fato ele não fazia as coisas da forma como eu queria. Eu sempre queria achar alguma coisa que ele tinha feito errado para tentar jogar na cara dele, né, os erros dele. Ele tinha defeitos? Tinha, vários, assim como eu tinha, né? Mas eu focava só nesses defeitos. E jogava mesmo na cara dele algumas coisas que ele fazia. E quando a gente tinha alguma discussão, eu vinha com uma lista de 50 itens e falava, vomitava na cara dele, né? Tudo isso. E sempre me colocava como vítima da história. No início de namoro, né? Tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Fiz até um pouco certinho em relação a validar, né, as qualidades do meu esposo. Agradeci a ele sempre pelas tomadas de decisão, que isso me encantou mesmo no início. Alguns pequenos detalhes, né, que a gente vivenciava ali, eu sempre agradecia. Era mais leve, mais delicada. E em tão pouco tempo de casamento, ali naquele pouco tempo, 4 anos de casamento, eu fui perdendo isso. E não fui uma esposa sábia. Já tinha ouvido falar de Jesus, como eu comentei, mas de fato eu não conhecia, não o conhecia.
Após, né, esse período de pandemia, após um ano mais ou menos, meu esposo ele já tinha voltado a trabalhar, e até então a gente não tinha perdido ninguém próximo ou amigos muito próximos, né, para a Covid, e eu achei que de fato as coisas iam começar a melhorar. Eu ainda estava, né, tentando engravidar, mas nenhum sinal. No início a gente fica bem ansioso, né, principalmente as mulheres que tentam engravidar sabem aí, quando a gente decide, a gente fica numa ansiedade fora do comum, e depois eu fui me acalmando, confiando mais em Deus, que a nossa hora ia chegar. Porém, né, meus irmãos, após um ano ali, né, da pandemia, eu comecei a perder algumas pessoas próximas, alguns amigos, familiares, inclusive uma prima minha que suicidou. E ali foi naquele momento de dor, de tristeza, num período tão curto ali, né, de várias pessoas morrendo, próximas a gente, eu me vi frágil e a necessidade realmente de buscar mais a Deus. Então ali eu comecei a entender um pouquinho, né, da minha necessidade de colocar Deus realmente no centro da minha vida. Eu só não sabia como. Mas iniciei ali a minha busca realmente por uma espiritualidade mais intensa. E quando a gente decide realmente a buscar, né, por colocar Deus na nossa vida, a gente começa realmente a entender que de fato a gente é muito frágil, que Deus é soberano e, né, apesar de sermos imagem e semelhança, somos falhos e a gente está aqui realmente, né, para buscar uma vida plena e uma vida pautada, principalmente nos ensinamentos cristãos. E é aí que eu comecei a entender que o problema, né, do meu casamento não era meu marido, não era só ele. O problema era meu, né? Eu ali tinha que fazer alguns ajustes, mas poucos ajustes. Meu marido tinha que mudar mais, mas eu sabia que ali eu precisava mudar algumas coisinhas. E ali eu comecei a buscar, né, alguns conteúdos de como revitalizar, né, um casamento, e comecei a entender que eu não tinha o poder de mudar uma outra pessoa, mas eu tinha um grande poder de mudar a mim mesmo, né? E o quanto que isso é difícil, né, meus irmãos? No deserto a gente sempre aprende isso. Mas como eu não sabia, né, como realmente fazer, colocar aquilo ali em prática, eu não acreditei muito nessa teoria. E assim, né, que foi em 2021, meu casamento estava mais ou menos, ainda a pandemia, né, bem, um cenário ainda complicado. Eu tinha uma vida de oração um pouco melhor, ouvia diariamente as homilias pelo YouTube, que alguns padres postavam. Eu ainda não tinha, né, como eu comentei, não tinha engravidado ainda, já estava mais ou menos ali uns 7, 8 meses tentando engravidar. Estava bem cansada do meu trabalho e não me sentia realmente realizada. Passou o ano de 2021, já em 2022, com algum sinal, né, de melhoras do cenário pandêmico. Eu já tinha realmente descansado em Deus quanto à situação de engravidar. Meu casamento estava mais para menos do que para mais. Ainda morna, né, em termos de oração, de contato com Deus, de espiritualidade, de fato. Mas recebi uma promoção no meu trabalho, começamos de fato a estruturar a construção da nossa casa. E ali eu tinha uma expectativa de que as coisas iam realmente melhorar, né? A gente tinha conseguido um financiamento, então era uma projeção, né, logo no início ali de 2022, de um ano muito melhor.
E em 2022, meus irmãos, abril de 2022, eu senti muito forte que eu teria um filho ainda naquele ano. E, inclusive, a minha mãe recebeu uma profecia quanto a isso. Ela não tinha comentado comigo, porque ela sabia que isso ia gerar, né, mais ansiedade. Mas ali, eu sentia fortemente, né, que ali seria meu ano, pelo menos de engravidar. Foram quase, né, 2 anos tentando a gravidez e receber, né, na verdade, ter esse contato com Deus, essa intimidade e entender que ali seria meu ano. Eu fiquei pensando, bom, já é abril, pelas minhas contas, minha criança, se for nascer, vai ser em 2023. Mas, né, vamos ver, vamos aguardar. E realmente estava descansada, não estava mais com aquela cobrança. Quando foi final de abril, meus irmãos, eu descobri que eu já estava com um pouco mais de um mês de gravidez. E ali foi a minha primeira experiência com Deus, de fato. Eu agradeci muito e, né, após ter ouvido de alguns médicos, né, que a gente era um casal infértil, eu tive uma gravidez de forma natural, né, não precisei buscar nenhum método. E ali foi maravilhoso. Realmente foi uma experiência muito marcante para mim. Durante a gravidez, eu já percebi que realmente meu casamento estava ruim. Uns comportamentos muito estranhos do meu esposo, mas eu relevava porque eu estava realmente muito feliz com aquela notícia, né, com aquela gestação. E achei que talvez por ele, né, por ser homem, que ele era um período de adaptação. Ele sempre foi uma pessoa que me acompanhou, né, em tudo, e durante a gravidez também isso não mudou. Ele, todas as consultas, em todos os momentos ele estava ali, mas ele estava frio e distante. Tirando isso, né, a minha gravidez, a minha gestação foi maravilhosa, nem enjoo eu tive. Nesse período também a gente já tinha começado a construir a nossa tão sonhada casa, né, que a gente idealizava ali no nosso início de casamento. E ele sempre, né, como sempre tomou frente e tomava as decisões, ele mesmo foi puxando tudo isso e foi tocando realmente a construção. E, meus irmãos, ali quando eu recebi a notícia, né, que eu estava grávida, mais ou menos final de abril, foi um momento maravilhoso, mas no dia 30 de dezembro de 2022, minha filha nasceu com um parto natural. Então ali uma promessa realmente de Deus sendo cumprida. Ela já estava, né, nas semanas ali para nascer. Eu que tinha feito meus cálculos errados, né? Mas, de fato, em 2022 a nossa filha nasceu. E uma promessa ali de Deus foi cumprida. Foi um parto lindo, maravilhoso, nossa filha é muito saudável, mas mal eu poderia imaginar que justamente nesse momento que eu achei que a nossa família estava começando a dar forma, eu iria viver um dos piores dias da minha vida, né, no próximo ano. Logo que ela nasceu, meu esposo intensificou uns comportamentos muito estranhos. Ele inventava desculpas para voltar para casa cedo, né? Ele sempre chegava tarde, ia para algumas festas sozinho, viajou, pescou, não me ajudava com a nossa filha, ficava ouvindo músicas altas dentro de casa. Eu percebi que em alguns momentos ele estava sem aliança. Enfim, uma pessoa assim completamente irreconhecível, porque ele sempre foi muito parceiro, sabe? A gente sempre fazia tudo muito junto. Ali eu vi um egoísmo completamente alto ali. Lógico, eu fui muito egoísta, né? Vocês perceberam aí
o quão eu era realmente egoísta. Mas ali, de fato, ele estava com egoísmo também, falando mais alto. Um dia, inclusive, que ele saiu e chegou muito tarde em casa, eu acabei, e aí foi um dos meus primeiros erros ali, né, de um período turbulento. Eu chamei a minha mãe, que eu estava com uma bebê, né, de 2 meses e pouquinho em casa, e ela acabou falando algumas verdades com ele, que não era, né, tão necessário, mas eu envolvi, né, uma terceira pessoa no nosso relacionamento ali, e ali foi um erro meu, né, assumo completamente esse erro e aprendi, né, e fui aprendendo ao longo desse período também. Então, fica aí uma dica, né, para quem está no início de um deserto. Eu, repensando aqui, me desculpem, meus irmãos, porque são tantos detalhes que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Apesar, né, desse período ser bem difícil, acho que a maternidade traz a gente para um patamar diferente. A gente começa ali a ver realmente, né, algumas experiências que a gente tem na vida, e a gente começa a entender, né, alguns propósitos, enfim. Eu estava num período mais calmo, apesar, né, de estar ali no puerpério, estar numa fase ainda, né, pós-parto, mas eu não tive, assim, uma depressão pós-parto, não tive nada disso. De fato, só meu casamento que estava terrível. E eu não conseguia, né, já tinha quase 2, 3 anos que eu tinha percebido nessa necessidade de fazer alguns ajustes, mas não sabia como. E ali, né, depois de muitas discussões, né, nesse período, chegou o dia 21 de abril de 2023, quando ele decidiu realmente a sair de casa. Como minha fé, né, apesar ainda de pequena, eu já tinha amadurecido, né, nesse período. Chorei bastante nesse dia, falei com ele que eu não concordava com aquela decisão dele, mas ok, se era essa a vontade dele, que ele poderia ir, e de fato ele foi. E eu pedi muito a Deus, sabe, um direcionamento. Foi um dos primeiros momentos ali na minha vida mesmo que eu de fato ajoelhei e conversei com Deus, que eu tive ali uma experiência muito forte. Propus, né, para ele também algumas alternativas para ele não sair de casa, para a gente tentar uma terapia, conversar com pessoas que tiveram êxito no casamento, enfim, mas de fato ele estava decidido, ele ia sair de casa. Nesse dia ele foi para a sala, né, nós não dormimos juntos, e aí eu ouvindo, né, de madrugada tentando dormir. Eu coloquei alguns louvores para dormir, acabei adormecendo, mas eu logo acordei de madrugada e ouvi uma música que eu até então não conhecia, do Leandro Borges, que falava justamente assim, na hora realmente que eu acordei. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Essa música me marcou muito, porque eu sempre pensava: calma, calma, tudo vai passar. E nessa noite, meus irmãos, eu não tive dúvida que Deus estava realmente conversando comigo, e eu decidi que eu ia lutar pela minha família, né, custasse o que custar. Eu só não sabia que ia ser né, com gotas de sangue, mas realmente eu decidi ali o meu posicionamento, que eu ia lutar pela minha família. Fiz um intensivão, sabe? Busquei muito conteúdo na internet sobre reconciliação, e aí foi quando eu descobri, né, esse termo restauração, e principalmente nesse mundo cristão. Achei que, assim, uma semana meu marido ia passar, eu iria voltar para casa, que era só uma crise, né, que ia passar, mas quem dera.
Até então eu não conhecia o canal, né, aqui do grupo. Eu busquei um conteúdo do Dr. Jorge Rodrigues, um curso, que inclusive eu indico, né, para quem tiver a oportunidade de fazer. Busquei terapia nesse período. Um canal maravilhoso também que eu compartilho com vocês, que é o da Elaine Soares. Eu me senti bem próximo, porque ela foi abandonada grávida, uma situação, né, também parecida com a minha. E um canal, né, que eu virei fã, que eu maratonava, de fato, eu virei fã de carteirinha, que é o canal da nossa irmã e amada Sol. E eu ouvia atentamente cada conselho dela, sabe? Mas, gente, a vida real é difícil, né? A gente ouvia aqueles conselhos e eu falava, meu Deus do céu, não consigo aplicar, é muito difícil, eu sempre colocava isso na cabeça. As coisas são difíceis e tudo mais, o tempo estava passando, eu não conseguia enxergar nada, meu marido cada vez mais distante, mais frio, cada coisa, assim, sabe, que no início eles são, eu já estava, né, diferente, mas quando ele saiu de casa, virou irreconhecível, parecia até que a voz era diferente, um olhar, parecia assim, que estava possessa, sei lá, era uma coisa muito estranha, de fato eu não o conhecia. Era uma pedra de gelo, me repudiava, mudou o estilo de roupa, cabelo, perfume, postava sempre nas redes sociais, né, que estava bem, que estava em festa, estava alegre. Ele emagreceu mais de 15 quilos, trocou de carro, enfim, parecia que estava numa vida perfeita, estava realmente livre. Pelo menos, né, era o que parecia, né, parecia ser. E o início de deserto é muito triste, né, meus irmãos? É muito pesado. Eu estava aqui, né, aflita, só emagrecendo, amamentando principalmente, então eu sequei. Eu tentava colocar aquele conteúdo, né, que eu estava aprendendo em prática e de fato parecia que era muito difícil, impossível. E fiz muita coisa errada, mesmo buscando informação, sabendo o que fazer. Eu insisti para ele voltar várias vezes, chorava, me declarava, me insinuava para ele, buscava, né, tentar acompanhar ele nas redes sociais, dos amigos dele. E ali só me machucava, meus irmãos, aquilo ali era uma dor insuportável. Às vezes, né, tentava usar a nossa filha para trazer ele de volta para casa. Enfim, nada adiantava. Todos os argumentos eram em vão. E quando eu tinha uma oportunidade, né, porque como é cidade pequena, eu tinha pouco tempo, né, com uma filhinha de um pouco mais de 3 meses, aquelas pessoas mais próximas que até então não tinham vindo me visitar, né, a gente usa assim, geralmente no interior. Muitas pessoas vieram me visitar, queriam saber, entender o que estava acontecendo, porque já tinham, né, ouvido falar, e ali eu sempre me colocava no papel de vítima, me falava que eu não conseguia entender o que estava acontecendo, né, sabia que de fato eu tinha alguns erros, mas eu não conseguia entender o porquê, e denegria, né, a imagem dele ali. E apesar de ser pessoas próximas, né, que a gente já tinha um convívio, né, um fala com o outro e a cidade inteira praticamente já sabia, né, o que estava acontecendo. Um pouco mais de 3 semanas de deserto, eu até ali achando que, porque cada dia, né, no início desse deserto, cada dia é muito, muito pesado, eu comecei a procurar realmente pelo divórcio. Para mim ali estava muito desgastante tudo aquilo, principalmente em função dele me repudiar, né? Ele me tratava como se fosse uma pessoa que ele mal conheceu na rua, né? Ali eu me sentia, nossa, péssimo, meus irmãos. E aí, apesar dele não ter aparecido, né, com nenhuma OM nesse período e tal, eu desconfiava que tinha realmente alguma pessoa. Ele não assumiu nenhuma, né, mas como diz a nossa irmã Sol, né, nesse período vai saber, né, estão solteiros, né, se acham solteiros, separados, enfim, a gente não sabe.
Mas continuava as minhas orações e pedia sempre a Deus para Ele direcionar. Eu achava que o divórcio ali naquele momento ia tirar aquela dor que eu estava sentindo. Mas eu não conseguia abandonar, né? Eu não prestava nem para para abandonar realmente, para desistir completamente. E ali eu sempre tentava ajudar Deus a fazer as coisas, né? Eu sempre colocava minha mão nas coisas, né? No dia a dia ali. E aí foi quando eu ouvi, né, um áudio da Sol falando sobre realmente como é o posicionamento, sobre a questão, né, da gente partir para um divórcio, nós que estamos buscando a restauração. E ali realmente eu decidi parar, né, de ir por aquele caminho. Né, e aquele cuidado de Deus, né, com aquela calma toda que Ele sempre, né, vai colocando em nosso coração, que o Espírito Santo sempre vem nos pedindo, para ter essa calma, né, uma paciência, né, durante todo esse período. Eu comecei a avançar um pouquinho, sabe, nessa fase. Já não estava tão doloroso como estava lá no começo. E o testemunho, né, das pessoas que passaram já por esse deserto nos ajuda muito, né? A gente começa ali a fortalecer. Eu falo que são anjos aqui na Terra, né, que não deixa a gente realmente desistir. Mas eu sempre, né, desde o início, eu queria muito chegar nessa fase de descanso. E de fato me entregar, né, e deixar para Deus tomar realmente o rumo, né, da minha vida. Meu esposo estava muito confuso nesse período, né? Ele estava afundado e assim num egoísmo completo, estava cego. De fato só pensava nele. Nossa filha era muito pequenininha ainda, ele não teve a oportunidade de ter tanta interação com ela. Eu até consegui com que ele fizesse 2 sessões de terapia comigo, mas devido a muita insistência e foi péssimo. A gente só brigava durante a terapia, foi uma experiência terrível. O tempo foi passando, né, 2 meses, que mais pareciam 10 anos, mas aquela dor foi amenizando aos pouquinhos. Mas eu ainda me perguntava, né, por que tudo aquilo tinha acontecido logo comigo. Me sentia ali um alecrim dourado, né, né, comigo, né, apesar de eu começar a entender meus defeitos, mas eu era uma esposa boa, né, eu era uma esposa que valeria a pena ter ao lado. Mas por que ele tinha feito aquilo comigo? E aí foi quando realmente eu comecei a entender, né, a internalizar, né, eu já tinha ouvido, né, vários irmãos falar sobre isso, mas que a nossa restauração primeiro é a pessoal, né, e depois, como cereja do bolo, é o casamento. E ali, né, vendo várias coisas acontecerem, me deixando chateada, eu até parei de sair das redes sociais, não via sinal nenhum que meu esposo estava liberto, que estava se arrependendo, pelo contrário, o repúdio só aumentava, um olhar de ódio, sei lá, era muito estranho. A única coisa que eu via, né, que me dava um pouquinho de esperança ou não, né, ou um pouco de tristeza, sei lá, era um misto, era que a construção da obra, ele ainda estava, na construção da casa, ele ainda estava, né, mantendo. Eu tive, né, não consegui me desligar completamente dele, porque a gente, né, em função da nossa filha, a gente ainda, né, teve contato, mas eu comecei a parar de dar informações para ele, assim, né, eu esperava ele perguntar como é que estavam as coisas, se eu estava precisando de algo. Ele, né, nesse período, ele continuou pagando as contas, né, de casa, continuou, né, dando suporte financeiro, principalmente. Me pedia, inclusive, né, ia visitar às vezes a nossa filha, me pedia para levar ela até a casa dos pais dele, mas nenhum sinal de melhor. Numa dessas, né, mais ou menos com quase 3 meses de deserto, eu vi que ele tinha saído para um lugar, inclusive já estava com algumas pessoas, foi um outro erro mesmo, né, um terceiro erro,
aí no deserto. O segundo ali que eu comentei, né, de ter falado para várias pessoas, né, sobre o que estava acontecendo, me abrir demais. Um terceiro é que ele tinha postado que estava num lugar, eu ainda não vi pela minha rede social, tinha visto pelo da minha irmã, e vi que ele estava com algumas mulheres, né, amigos ali, né, amigos diferentes daquilo que a gente costumava ter, e uma delas eu suspeitei, até liguei para ela, perguntei se ela estava com ele, fui super educada, mas mesmo assim, né, estava investigando ali ainda, tentando entender o que estava acontecendo do outro lado. Mas, né, entendi que de fato aquilo ali não ia fazer diferença, né, e pelo contrário, só criou mais repúdio, né, por ele, porque ele se sentiu completamente invadido ali. Nesse período eu voltei a trabalhar, continuei minhas obrigações, não saía muito, né, com filho, né, com uma filhinha pequena, mas eu sempre ia à missa aos domingos, sempre que eu podia eu tentava ir ao salão, eu me arrumava dentro de casa, então eu comecei ali realmente a desfocar um pouco, né, não só da restauração do casamento, mas daquela situação, né, chata que naquela situação difícil que a gente estava vivendo. A busca, né, eu comecei a intensificar realmente pela minha restauração pessoal, consegui entender que parte, né, dos problemas eu poderia mudar, desde que eu mudasse, e o lado dele realmente era só através de oração, né, eu não podia mais fazer mais nada. Esse entendimento, meus irmãos, foi fundamental, e eu fazia, né, muitas orações de madrugada, eu fazia alguns jejuns, pouco, porque eu já estava muito magra, fiz algumas abstinências também, né, nesse período, e tive boas experiências, né, de fazer orações ajoelhada, realmente, de orar sempre, eu rezava muito terço, muitas orações de libertação, ouvia muitos louvores, né, continuava com as minhas homilias diárias, fiz, né, a confissão que na igreja católica a gente faz com o padre, mantinha a comunhão ali, né, semanal, e era tudo isso realmente para fortalecer a minha vida de oração, minha proximidade com Deus e buscar o tão sonhado descanso. E eu pensava, né, nossa, se para mim que estou buscando uma restauração já é difícil mudar, imagina para quem não quer, né, no caso meu esposo. E a Sol ali, né, como sempre minha amiga, eu sempre ouvindo aqueles áudios, eu ainda não sabia, né, que existia esse grupo aqui pelo WhatsApp, eu continuava, né, ouvindo, maratonando ali nos conselhos. E essas experiências, né, de outras pessoas é sempre muito válida, né, que não nos deixa rodar tanto tempo assim no deserto. Eu tentei ler alguns livros, mas não conseguia realmente me dedicar e não terminei nenhum. Continuei, né, o meu posicionamento. Desde o início eu não tirei minha aliança, era algo que eu sentia que na verdade assim, eu não conseguia tirar, parecia que, sei lá, eu me sentia envergonhada, sabe, de falar que eu tinha sido abandonada como criança em casa. Enfim, e pedi muito a Deus, né, esse direcionamento, que o Espírito Santo me direcionasse sobre isso. Mas segui a vida, não parei, né, com um pouco mais de 2 meses, 3 meses ali de deserto, de fato eu estava bem melhor do que no início. Era muito difícil, meus irmãos, porque assim, é uma luta realmente sozinha. Eu tinha a Sol ali, né, como minha amiga, mas é uma luta solitária. As pessoas, eu ouvi muita gente falando comigo para eu desistir, para eu buscar uma outra pessoa que dava tempo, inclusive da nossa, né, da minha filha chamar essa outra pessoa de pai, de montar uma nova família, mas eu não queria aquilo, e aquilo me doía. Às vezes quando a pessoa ainda falava mal dele, eu sentia uma dor,
sabe? Não gostava que as pessoas... Então ali eu comecei realmente a parar de falar com as pessoas, né? Que eu estava buscando, que eu estava lutando ali, né? Por aquele casamento. E de fato também parei de falar, sabe? Sobre o que estava acontecendo, né? Parei de dar satisfação para pessoas que não estavam ali me ajudando em nada, né? No meu propósito. E com esses 3 meses e pouquinho de deserto, um dia eu vi que ele tinha me falado que ele ia viajar a trabalho, e depois na rede social de um amigo dele, eu vi que eles tinham saído em amigos, assim, parecia que casal que tinham, na verdade, não tinha uma foto dele, né, mas eu suspeitei, que ele tinha ido viajar, inclusive, com aquela mulher que eu tinha ligado para ela naquele período. Parecia, né, uma viagem de casais, e ali eu fiquei extremamente chocada, chateada. Esperei, né, eles voltarem dessa viagem, não sei se de fato, né, estavam juntos, enfim, ou se realmente ali era viagem de amigos, e esperei ele voltar e intimei ele. Falei, bom, ou você volta para casa, ou você vai viver sua vida de fato, porque em nenhum momento, né, ele tinha pedido a separação, o divórcio, nem nada, só falava que não sabia o que queria, que era para deixar as coisas acontecer, que era tudo um processo. E ali, meus irmãos, eu tinha certeza que ele ia falar assim, realmente eu não quero, vamos viver cada um a sua vida. Mas ele decidiu por voltar para casa naquele período. E foi uma surpresa para mim, né? Bom, eu falei, e agora, né? Como que vai ser esse retorno? Passou uns 2, 3 dias, de fato ele voltou. E, meus irmãos, eu não sabia que o deserto dentro de casa é pior. Assim, pelo menos, né, essa experiência que eu tive foi assim, foi terrível, foi péssimo. E uma situação assim completamente sustentável. Eu estava decidida, né, de que ali seria um momento, eu sabia que ia ser um momento difícil, que eu ia ter que me doar mais, mas eu não imaginei que seria tanto. Continuei minhas orações, mas ele continuava saindo muito, não me dava, né, não dava satisfação, chegava tarde em casa, o repúdio continuava, mas eu continuava, né, pedindo a Deus para nos dar esse discernimento. Ele já tinha se afastado, né, das amizades dele antigas, que sempre teve com ele, porque ninguém, né, o apoiava nessa situação. E assim, eu tinha, assim, no fim, eu tinha mais mesmo minha sogra, meu sogro, que sempre estavam ali me suportando, né, chateados realmente com toda a situação, mas eles sempre também me suportaram nesse período, né. Então, assim, agradeço também muito a Deus e principalmente aqui, né, aos meus pais também, que me suportaram, mas de fato eles também, né, principalmente minha mãe, já estava bem cansada dessa situação toda, né, mãe sofre junto. E aí eu chamei ele um dia para conversar, né, depois de quase uns 4 meses que ele já estava dentro de casa e situação insuportável. Falei com ele que estava em uma situação difícil, e ali que eu comecei realmente a deixar Deus agir e pedir a Deus para tomar conta, que ali eu já tinha colocado muito a mão, né, e que nada, né, do que eu fiz estava adiantando. Então eu precisava deixar ele ir, né, mesmo sendo dentro de casa. Eu tive dias bons nesse período. Eu e minha filha, sim, eu sempre me arrumava, né, comentei, sempre estava bem arrumada, sempre saía com a nossa filha, sempre sozinha, tá? Eu ia às missas, né, nos domingos, mas sempre sonhando por aquele, né, um momento ainda em família. Nesse período, meus irmãos, que realmente a situação estava muito difícil dentro de casa,
eu chegava, né, às vezes do trabalho, eu tirava a aliança para demonstrar para ele que realmente eu estava insatisfeita, mas para ele achar que eu estava sem aliança, mas eu não conseguia, de fato, tirá-la. E aí, a gota d'água foi quando ele, um dia antes, eu perguntei num final de semana, eu perguntei a ele se ele tinha algum plano, né, para fazer no final de semana, se a gente poderia fazer alguma coisa juntos e tal, porque até então eu estava, né, já cansada de fazer tudo sozinha, de sair e tudo mais, porque ele, né, a gente não saía juntos. Ele foi e me falou que ia fazer uma viagem internacional. Ali, meus irmãos, foi meu chão caiu, meu chão se abriu, assim, sabe? E aí eu coloquei e falei, Deus, eu não dou conta realmente mais. Faça segundo a sua vontade. Essa causa é sua e eu te entrego, literalmente. Né? Acho que eu sempre falava isso, mas eu não conseguia, de fato, entregar, né? Eu ia lá e buscava de novo, mas dessa vez realmente acho que foi ali um momento marcante e eu consegui fazer essa entrega. A viagem dele durou uma semana, e a gente foi a primeira realmente semana, um primeiro longo período que eu fiquei longe dele, né, sem ter contato. E eu programei naquele período até fazer uma viagem com uma amiga minha, com minha mãe e minha irmã. Eu fui para Bahia e aí quando eu até cheguei a comentar com ele, né, depois que ele voltou de viagem, pedi a Deus esse direcionamento. Ele continuou em casa, na mesma situação, um repúdio ainda, né, da mesma forma, e comentei com ele, né, que eu ia fazer essa viagem em dezembro de 2023, e aí ele falou comigo também que ele tinha um casamento para ir, praticamente no mesmo período, de um familiar dele, no sul do país, e beleza. Só que, né, a situação já não estava, né, tão legal, né, a gente se encontrou, inclusive, ele voltando, né, desse casamento, e eu indo viajar no aeroporto. Eu sempre coloco meu despertador nas madrugadas, né, para eu levantar e fazer a oração. Mas enfim, porque foi o único horário que realmente eu consegui aqui para dar esse testemunho. Mas como eu comentei, né, nessa viagem eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, um outro terapeuta lá, e que acho que realmente foi um cuidado de Deus, o Eric Reis, um testemunho também fantástico. Por coincidência, né, ele estava no mesmo hotel que eu, ali ele estava comemorando, né, um aniversário de casamento. E ali, porque o meu outro terapeuta, né, que eu estava já fazendo acompanhamento nesse período, até ele já tinha meio que desistido, ele já tinha me direcionado para tentar, às vezes, buscar pela uma nulidade, né, do casamento. Né, e aquilo ali estava incomodada realmente, que eu não queria, né, anular meu casamento, que isso é permitido, né, no catolicismo. Tem toda uma investigação por trás, enfim, é como se aquele casamento não tivesse acontecido. Eu tinha algumas, né, provas de que isso realmente poderia acontecer e, né, buscar ali um divórcio, né, enfim. Mas ali, eu conversando com o Eric, ele falou para eu, ele me acalmou bastante, falou para eu não ter, né, essa pressa, ele me contou mais, né, sobre o caso dele. A gente acabou depois fazendo algumas sessões ainda. Depois que eu voltei de viagem. E nesse retorno, né, para casa, eu descobri que ele não tinha voltado para casa, né, ele foi direto para casa dos pais dele, e ali eu me vi, né, num segundo deserto, agora com ele fora,
mas de uma forma muito diferente. Eu sabia que Deus realmente tinha usado toda aquela experiência para de fato eu vivenciar, né, todo um período diferente, né, daquilo que eu já tinha vivido. O dedo de Deus, né, gente, ali, quando a gente realmente entrega a Deus, as coisas acontecem. O Eric tinha me sugerido, né, fazer a carta de perdão, não como uma solicitação, né, de volta, mas como de fato para eu liberar realmente o perdão, que eu acho que eu de fato não tinha conseguido fazer aquilo. Eu entreguei para ele a carta no dia 23 de dezembro de 2023. No dia 24, eu, inclusive, chamei ele para conversar, falei que acho que a gente precisaria conversar, né? Então, desde que eu voltei para casa, a gente não tinha tido essa conversa, e ele fora. E ali ele falou comigo: bom, pela carta que você me mandou, eu tô entendendo que você tá pedindo para voltar. Acho que é um entendimento errado que ele teve, né? Eu falei que não, até porque não era essa a intenção, mas que ele falou ali comigo que ele já tinha realmente decidido que não era isso que ele queria, o casamento, né, e que a gente era para cada um viver sua vida. Ali eu fiquei muito tranquila, não chorei, dei um abraço nele, agradeci, falei: ok, essa é a sua decisão, não acho que é o melhor para nossa família. Eu tinha até já como presente de Natal, né, eu falei com ele, eu entreguei para ele um porta-retrato com uma foto nossa que a gente tinha feito de Natal mesmo, que eu falei que eu queria fazer só, né, pra nossa filha ter de recordação, que naquele momento ele aceitou. Daí eu entreguei ele aquele porta-retrato, falei: a única coisa, né, que eu poderia te oferecer é a nossa família de volta, mas, né, se essa é a sua decisão, ok. E aí no dia 25, né, de dezembro, no Natal, foi um dia muito difícil, que foi a primeira vez que ele pegou a nossa filha, sozinho, né, e levou para casa dos pais dele para passar lá uma parte do dia. Ela já estava maiorzinha, então com quase 1 ano, e eu fiquei, foi um dia extremamente triste, sabe, uma data, né, especial, que para mim não fazia sentido aquela separação, né, e eu até me emociono quanto a isso, porque realmente foi um dia bem complicado, né, apesar do descanso em Deus, foi um sonho, né, de família que a gente sempre tem, né, da família reunida, e ali naquele momento eu não passei, mas coloquei nas mãos de Deus. Eu comecei a ler o livro, Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento, né, devia ter lido lá logo no início, e também foi um momento ali que Deus foi me mostrando, né, que nem tudo acaba ali. Nesse período, realmente, eu não busquei mais nada sobre ele. O tempo, naquela semana, né, entre Natal e Réveillon, tentei realmente me desligar. Quando foi um pouquinho antes do Réveillon, ele fala que queria conversar comigo, e fala que ele tinha pensado muito de novo e que ele viu que ele tinha cometido alguns erros e tudo mais, mas que era pra gente conversar logo depois que passasse o ano novo, que ele ia viajar para ele dar uma descansada, pensar mais um pouco e tudo mais, mas que logo depois da viagem a gente ia ter essa nossa conversa. O que não aconteceu, e aí por isso que eu sempre perguntava, né, no grupo se eles realmente oscilam, se eles não lembram o que eles conversam e tudo mais, porque eu não conseguia entender, né, essas oscilações. Uma semana fala uma coisa, na outra semana fala outra completamente diferente, e depois se a gente toca no assunto, eles falam assim que a gente tá ficando doido, enfim, né, eu ficava sem entender muito isso. Nossa, meu testemunho já tá ficando gigante. E ali, meus irmãos, eu estava realmente descansada, parei de buscar informações sobre ele, não cobrava mais nada, não falava mais com ninguém, né, sobre a nossa situação, parei de me colocar realmente no papel de vítima. Quando ele falava que ia pegar a nossa filha para sair, eu deixava, apesar de estar moída, né, por dentro, e ficava sem saber nem até o que fazer. Mas eu estava descansada e realmente deixei as coisas acontecendo. Eu não via sinal nenhum, né, de que as coisas realmente de fato iam melhorar, apesar dele ter, né, no Réveillon, ele ter falado um pouquinho antes do Réveillon, ter falado que a gente, né, teria uma possibilidade de reatar. O tempo foi passando e nada.
2 meses e nem um sinal, tá, sabe? Ele nem comentava, nem tocava mais no assunto. Então, mas ali eu confiante em Deus. A única coisa que eu perguntei, né, é sobre a casa, quando que tinha pretensão de ficar pronta. Ele disse que seria mais ou menos em maio, junho, né, desse ano. Eu falei, ok, mas sem muita expectativa. No início, né, de março desse ano, eu comentei, né, aqui no grupo, que inclusive ele esteve lá no meu AP, depois de, no nosso AP, né, que tinha coisa que ele já não tinha ido mais, depois que ele saiu de casa, ele nem subia mais, nem mal deixava a nossa filha lá na porta. E eu achei estranho, né, naquele dia. E me mandou uma mensagem, foi até no Dia das Mulheres, me mandou uma mensagem bem bacana, e ali eu comecei a ver um pequeno sinal de reaproximação, mas eu não criei expectativas, né? Depois de vacinada nesse deserto, eu não fiquei ansiosa por aquilo. E aí, meus irmãos, subia de novo. Apareceu mais umas 2 vezes, né, depois desse 8 de março. Mas nada, não falava nada, não comentava nada. E eu, né, eu ia de vez em quando lá na obra, acompanhando, assim, de longe, né, e agradecendo a Deus, colocando Deus, né, falava que aquela casa ainda ia ser abençoada, e ainda ia ser o meu lar, o nosso lar, enfim. Continuava as minhas orações e pedia sempre a Deus, né, para fazer o melhor. E se de fato, né, fosse do interesse, se fosse da vontade de Deus que eu fosse para aquela casa, ok, que ele, né, colocasse a gente lá dentro. Mas se não fosse também, estava tudo bem, né? Eu aprendi a confiar, né, em Deus. E aí, meus irmãos, quando foi final de semana passado, do nada, ele me fala, arruma as coisas, começa a encaixotar as coisas do apartamento para você levar para casa nova, a gente vai mudar. E aí eu fiquei pensando, né, será que eu testemunho ou não? Porque, né, durante a semana, né, as coisas que estavam acontecendo, a gente colocando, né, algumas coisas, eu nessa mudança, e foi por isso que eu não consegui mandar meu testemunho antes. Mas quando foi esse final de semana, a casa realmente já estava praticamente com todos os móveis lá dentro, né, que ele já tinha providenciado de tirar do apartamento. Em uma semana eu tive que me redobrar para fazer a mudança, né, coisa que assim eu estava esperando, né, como promessa de Deus, lá para maio, junho, né, quando a casa realmente ficasse pronta. Ainda tem alguns detalhes para fazer, mas era a nossa casa que a gente sempre sonhou. E eu não sei, que aí vai ser, se Deus quiser, né, a segunda parte do meu testemunho é que como vai ser, né, essa volta. A gente ainda está finalizando algumas coisas, eu ainda estou aqui na casa dos meus pais, né, nessa semana, e ele ainda continua, né, na casa dos pais dele, mas eu acho que, né, esses próximos dias aí a gente deve ir de fato. Então, meus irmãos, eu queria mesmo compartilhar com vocês essa alegria. Não foi do jeito como eu imaginava, né, no início do deserto, que ele ia chegar no cavalo, me oferecendo flores, dizendo que estava super arrependido, me implorando para voltar, mas está sendo da forma como Deus planejou, né, e de uma forma maravilhosa, eu como uma nova pessoa, uma nova mulher, ainda, né, em fase de muitos aprendizados, né, a gente não muda realmente de um dia para o outro, mas numa casa nova e espero, né, que num lar novo, né, que é o mais importante, e com Deus no centro. Muita coisa ainda para acontecer, confesso que às vezes dá um friozinho na barriga, mas eu aprendi, né, a deixar as coisas, né, tudo na vida, deixar as coisas para Deus decidir. E já entreguei, né, e tenho certeza que o testemunho que eu ainda vou dar, né, que é essa quarta fase, né, esse retorno para casa, essa nova convivência também, né, imagino que vamos ter alguns desafios, mas vai ser um testemunho de bênçãos. Muito obrigada,
E espero que sirva de lição, né, todos esses erros que eu cometi para todas as pessoas que estão realmente ainda nessas primeiras fases. Nós temos um Deus maravilhoso e Ele faz milagres. A nossa causa é um milagre? Mas essa é a especialidade de Deus. Fiquem com Deus e espero ouvir novos testemunhos também. Um abraço.